E aí pessoal, Daroga Fritz aqui de novo, no canal Jesus em Mim. Não sei se já aconteceu contigo, mas eu acho que sim, comigo já aconteceu várias vezes. De tu tá tri bem, num dia tudo tranquilo e de repente, do nada, tu fica triste. Angustiado, deprimido, alguma coisa assim. Por que isso acontece com a gente? Porque como discípulos de Jesus, nós ainda nos sentimos inveja, ciúmes, tristeza, amargura, o próprio egoísmo, depressão. Por que esse tipo de coisa nos acontece? A verdade é que nós estamos numa batalha e essa batalha ela acontece muito na nossa mente. Então se tu quiser aprender a como se posicionar, como combater nessa batalha, eu quero te animar a assistir esse vídeo até o final. Se tem algum vídeo desse canal que tu não pode perder e tem que assistir até o final, é esse aqui, tá? Não perde. Existe um princípio que a gente vê na palavra, mas também o próprio pessoal da psicologia. Eu mesmo já fiz vários cursos, aqueles empresariais de liderança, de mudança de hábito, e todos dizem a mesma coisa. Eles falam o seguinte, que nós funcionamos, as nossas ações, elas se originam aonde? Primeiro no pensamento, depois elas vêm para as emoções, para a nossa vontade, e por fim, isso gera uma ação. Então, grava comigo, pensamento, emoções, vontade e ação. Então eu primeiro penso, depois eu sinto em cima daquilo que eu pensei e aí eu tomo alguma atitude. Então, por exemplo, a mídia usa muito bem isso. Eu estou na rua, eu passo, eu vejo uma propaganda ou na televisão, uma propaganda de comida, aí eu penso naquilo, aquilo me gera uma vontade de comer, uma necessidade, um desejo de comer, e aí eu vou lá e compro um Big Mac. A mídia entendeu muito bem isso. Acontece que o inimigo, Satanás, também entendeu essa estratégia. Olha aqui o que fala em Efésios 6, de 11 a 13, quando fala sobre a armadura de Deus, diz que nós temos que nos revestir dessa armadura para ficarmos firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, contra as pessoas, né? E sim contra os principados, potestades, dominadores desse mundo, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então ele diz que nós temos que nos tomar dessa armadura de Deus para poder resistir no dia mal e depois permanecer firmes. Efésios 6,16 também diz que nós temos que ter o escudo da fé. Todos nós conhecemos da escola dominical, das aulinhas quando pequenos, sobre a armadura, né, do discípulo. E ali fala sobre esse escudo da fé para nós apagarmos os dardos inflamados do maligno. Mas o que são esses dardos inflamados do maligno? Dardo significa uma flecha, né? Então esse dardo ele é um pensamento que o inimigo lança na nossa mente. Porque qual que é a estratégia dele? Ele, ao lançar esse pensamento, ele quer que nós acolhamos esse pensamento e depois disso nós vamos sentir de acordo com esse pensamento, ter vontade de acordo com esse pensamento e aí nós agimos em cima disso. Essa é a estratégia do inimigo. Na nossa mente, então, nós temos pensamentos que são nossos. Eu, Daniel, penso em muitas coisas. Tem pensamentos que eles são do Senhor, eles vêm pelo Espírito Santo e nós devemos acolher esses pensamentos, mas também tem esses dardos do maligno que são pensamentos que ele lança para que a gente acolha. Acontece que o inimigo está usando essa estratégia há muito tempo e ele sabe como é que ele faz ainda para nos enganar? Ele lança esses dardos na primeira pessoa do singular. Ele disse assim, ó, eu estou triste. Olha só como é astuto o inimigo. Ele disse, ó, eu estou triste. E aí sabe o que acontece? Tu começa a acolher e realmente pensar, realmente eu estou triste. E aí tu começa a se sentir triste e aí tu fica deprimido e fica em casa, entende? Então ele lança um dardo, a gente às vezes acolhe esse dardo e começa a sentir e agir em cima daquilo. Essa é uma estratégia muito antiga, nós precisamos aprender a discernir e combater essa estratégia. Outros exemplos, e tu vai ver que isso acontece direto contigo. Tu entra no salão de reuniões, no culto, e aí de repente um irmão não te cumprimentou. Ou talvez os irmãos foram jantar fora ou na casa de alguém e não te convidaram. Talvez aquele irmão que não te cumprimentou no culto nem te viu, mas aí o que vem? Vem um dardo que diz, eu sou rejeitado. Esse irmão não gosta de mim. E aí tu começa a acolher. É verdade, eu sou rejeitado, esse irmão não gosta de mim. E aí tu começa a se sentir rejeitado e aí depois tu age, fica deprimido em casa, não fala mais com aquele irmão e até mesmo para de ir no culto. Outro exemplo, tu passa na rua e vê um outdoor com uma cena sensual ou em algum filme tu vê uma cena bagaceira. Isso é um dardo que vem, porque esses dardos, eles podem ser esses pensamentos diretos, mas eles também podem vir através de um filme, através de uma cena, através de um trecho de uma música que eu ouço, através de uma frase que alguém falou e aí o inimigo se aproveita e lança um dardo. Então aí tu viu aquela cena naquele filme, uma cena impura, e aí tu começa a pensar em cima daquela cena e aí tu tem vontade de praticar aquilo, de pecar, e aí tu cai em impureza. Tu entende como é esse processo, esse ciclo? Nós precisamos aprender a romper esse processo. E o que acontece é que
quanto mais nós deixamos isso entrar e seguir esse fluxo, mais difícil fica de romper. Então nós precisamos aprender a combater ainda quando é um pensamento na nossa mente. O inimigo fez a mesma estratégia com Jesus. Lembra na tentação do deserto? Ele foi lá e ele começou a dizer, ó, se tu é filho de Deus. Olha só, ele lançou um pensamento para que Jesus acolhesse. Agora imagina se Jesus tivesse acolhido. Realmente, será que eu sou filho de Deus? Será mesmo que eu sou filho de Deus? E ele ia começar a se sentir desvalorizado, porque talvez ele não fosse filho de Deus. Imagina se ele agisse de acordo com aquilo. Então essa é uma estratégia muito antiga do inimigo, e eu não estou falando isso nesse vídeo para que a gente tenha medo do inimigo, longe disso, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas o que eu estou falando é o que Paulo disse em 2 Coríntios 2,11. Ele diz assim, ó, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios, as vontades, as estratégias dele. Então eu não estou dizendo isso para te ter medo do inimigo, longe disso, mas nós também não podemos ignorar as estratégias do inimigo nessa nossa batalha que acontece dentro da nossa mente. Vamos ver um exemplo aqui de Paulo, como Paulo fez para combater nessa batalha da mente. Ele fala em Filipenses 4,4, um texto que chega até a dar agonia porque parece impossível de viver. Ele diz assim, ó, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Cara, como assim? É possível estar sempre alegre? No versículo depois de 11, do capítulo 4, ele fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem ser humilhado, exaltado, viver na pobreza, na riqueza. Cara, como assim é possível estar sempre alegre e ser contente em toda e qualquer situação? Então eu vou pegar aqui agora algumas dicas que Paulo fala em Filipenses mesmo de como combater esses dardos de tristeza, de angústia, depressão, de ciúmes, que são tudo coisas que não têm a mente de Cristo. E a primeira dica é justamente essa, nós nos revestirmos da mente de Cristo. Paulo fala em Filipenses 4,13, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele entendeu que para viver sempre contente e alegre, para não deixar esses dardos inflamados do maligno, eles serem nossos pensamentos, depois nós sentirmos em cima deles e agirmos, ele precisava se revestir da mente de Cristo. Filipenses 4,8 ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Estão entendendo? Ele está dizendo assim, que nós precisamos nos encher da mente de Cristo. Romanos 12,2 diz a mesma coisa, ele fala assim, ó, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o segredo está nós enchermos a nossa mente com a mente de Cristo. E como nós sabemos qual é a mente de Cristo? A palavra. Então quando nós enchemos a nossa mente do que a palavra diz, a palavra ela explica, fala da mente de Cristo. Então nós, ao enchermos a nossa mente da palavra, nós estamos enchendo a nossa mente da vida de Cristo, da mente de Cristo, e aí nós vamos combater esses dados inflamados do maligno. Lembra que Efésios fala sobre o escudo da fé? É fé em quê? Em qualquer coisa? Não, é fé na palavra. Então, quando nós nos defendemos com a palavra de Deus, enchemos a nossa mente da palavra, nós estamos nos defendendo desses dardos inflamados do maligno. Esse texto de Romanos que eu li aqui, quase todo cristão conhece, porque ama a segunda parte, que diz, experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o que esse texto está dizendo, e muitas vezes a gente entende errado, é que para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é que as circunstâncias ao nosso redor vão mudar, que as coisas vão mudar, mas é que a minha mente vai mudar. Eu vou passar a enxergar aquela circunstância com a mente de Cristo. E aí eu experimento essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o segredo está em encher a nossa mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 nos dá um ânimo nisso, porque diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma outra dica que Paulo fala nesse texto, ele diz que nós temos que apresentar essas situações que nos deixam angustiados, tristes, muitas vezes, em oração a Deus. Filipenses 4,6 ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica. E assim a paz de Deus, que ela excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Vocês percebem como a palavra várias vezes fala sobre a questão da mente? Porque essa é a estratégia. Então eu preciso o quê? Revestir a minha mente da palavra, da mente de Cristo, e também apresentar essas situações e esses mesmos dardos do maligno que vem, eu apresento diante de Deus em oração e súplica, e Ele vai guardar a nossa mente. E a última dica também que eu queria dar aqui com relação a essa batalha da nossa mente é nós lutarmos corpo a corpo com o inimigo.
Como assim lutarmos corpo a corpo? Quando tem uma guerra, às vezes tem uma luta que é à distância, aí tem os canhões, os tiros à distância, mas chega um momento que eu tô de cara com o inimigo e é uma luta corpo a corpo. Nos filmes a gente vê, né, quando o cara já abandona as armas e parte pra faquinha, é uma luta corpo a corpo com o inimigo. Nós temos que encarar esses dardos do maligno numa luta corpo a corpo. Como assim? Quando vem aquele pensamento de tristeza, que é um dardo do maligno, de ira, de egoísmo, tudo isso, eu preciso discernir que isso é um dardo do maligno e entrar numa batalha. E aí Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lembra da tentação do deserto, aquele exemplo que eu disse? Satanás tentou usar a mesma estratégia com Jesus, lançou dúvida no coração dele. Jesus poderia ter acolhido, mas não, sabe o que ele fez? Ele entrou nessa luta corpo a corpo, e ele repreendeu o inimigo com a palavra. De novo a palavra que Jesus disse, está escrito. As 3 vezes ele repreendeu o inimigo com a palavra. Então essa luta corpo a corpo com o inimigo não é na nossa força, mas é no nome de Jesus, pela palavra. Então nós nos apropriamos do que a palavra diz sobre aquela circunstância e aí nós repreendemos o inimigo e ele vai fugir de nós. Jesus mesmo teve que repreender 3 vezes o inimigo. Então às vezes vai vir esse dardo uma vez e eu vou combater esse dardo com a palavra e vou repreender o inimigo. Ele vai tentar de novo e eu rebato de novo, até que no momento ele foge e desiste de nos tentar lançar esse pensamento, esse dardo. Então com esse vídeo eu queria te animar a, em primeiro lugar, discernir essa estratégia do inimigo e se posicionar. Porque a estratégia é, ele vai te lançar o pensamento, vai fazer com que depois, se tu acolher esse pensamento, tu vai sentir de acordo com aquilo e vai agir. Mas se ao invés de acolher esse dardo, eu encher a minha mente da mente de Cristo, do que a palavra diz, eu vou sentir de acordo com aquilo e vou agir. Comigo teve um exemplo muito claro uma vez, é simples o exemplo, mas eu estava numa sexta-feira de noite, correndo ao redor de uma praça. Eu amo correr, é o que eu gosto muito, mas estava escuro, não tinha ninguém, estava sozinho naquela praça e aí me veio um sentimento de tristeza, um pensamento assim, cara, tu sozinho numa sexta de noite, correndo numa praça escura, que deprimente, olha só, ninguém te convidou para fazer nada nessa sexta-feira de noite, e aí começou a me vir um pensamento de tristeza e eu comecei a realmente, pior. Olha só, eu tô sozinho numa sexta de noite, correndo ao redor de uma praça escura aqui, que deprimente que... E aí quando eu virei a quadra, eu disse, cara, isso aqui é um ataque do inimigo. E aí imediatamente eu comecei a encher minha mente da mente de Cristo, do que a palavra diz, e eu disse, não, peraí, tudo posso naquele que me fortalece, a alegria do Senhor é minha força, alegrai-vos no Senhor. Eu comecei a me encher da palavra de Deus e essa batalha durou mais um lado da quadra. Quando eu virei o terceiro lado, eu estava cheio da alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Vocês percebem como funciona? Então a mesma coisa, ele pode lançar um dardo dizendo, olha, tu não tem valor, tu não presta, e aí ele fala na primeira pessoa e diz, eu não presto, eu não tenho valor. Tu pode acolher isso e começar a se sentir desvalorizado e tomar uma atitude depois em relação a isso. Como uma pessoa chega a tirar a própria vida? Porque ela primeiro acolheu o pensamento, começou a viver em cima desse sentimento até que ela agiu em cima dele. Mas quando vem esse dardo, eu posso combater e dizer, não, esse dardo de que eu não sou valorizado, de que eu não sou importante, isso é uma mentira. A palavra diz que eu sou importante, que eu fui comprado por um alto preço. Começa a se encher da palavra e aí eu tenho certeza que tu vai se sentir de acordo com isso e vai agir com essa confiança. Então eu queria te animar com esse vídeo, em nome de Jesus, a discernir essa estratégia do inimigo e a combater, enchendo da mente de Cristo e apresentando essas situações diante do Senhor em oração. Ele vai guardar a tua mente. Em nome de Jesus. Seja firme, não podemos andar no dia a dia, e muitas vezes a gente tem andado como discípulos no dia a dia, ignorando que estamos nessa batalha, então nós não podemos ignorar essa estratégia do inimigo. De longe temos que ter medo, não é isso, mas não podemos ignorar. Então quero te animar, tu está numa batalha, e essa batalha começa na mente, precisamos ter a mente de Cristo. Graça do Senhor sobre a tua vida.